Agora, Piperno, aconteceu o que a gente temia, né? A gente falou tanto, o próprio Mauro falou, o Flávio Prado criticou tanto. O Danilo foi levado para passear. Tiraram um grande jogador do Palmeiras, um jogador importantíssimo para o Palmeiras. Não é a primeira vez que isso acontece. Desfalcar um time que luta pelo título brasileiro para não utilizar o jogador, poderia ter havido uma maior sensibilidade por parte do Tite. Se ele imaginava que ele nem fosse usar o garoto, tudo bem, eu sou um que eu defendo a convocação. Eu falo, ó, todo mundo sonha jogar na seleção brasileira. O erro é da CBF, que faz um calendário vexatório. Agora, tem uma situação também, Piperno, que você desfalca o clube e você nem testa o garoto. Nem chegou a colocar 10 minutos sequer na partida. Faltou sensibilidade do Tite. Se ele sabia que ele não usaria, poderia convocar um outro jogador, quem sabe até o Veiga, que vem buscando uma chance e poderia ter sido mais utilizado. Agora, tiraram o Danilo do Palmeiras, desfalcaram o time em jogos importantíssimos, como o do Atlético Mineiro, o último jogo, e o Danilo nem entrou em campo. Bom, Pilador, eu acho que não é uma questão de sensibilidade, não. É uma questão de oportunidade. O jogo estava difícil, o jogo foi só 1-0. E aí que está o negócio. O Tite leva o Danilo. Veja, se o Tite coloca o Danilo para jogar 10, 15 minutos, qual a diferença que ia fazer nas observações que o Tite imaginava fazer em relação ao garoto? Nenhuma. Então, o Danilo estava lá para o Tite observar o jogador de perto, lá no dia a dia, ele treinando e tal, porque o Brasil vai ter, aliás, vai ainda haver mais uma data FIFA em setembro. Então, eu acho que agora o Danilo se credencia a voltar à seleção em setembro, em um momento em que já se define, então, que cada seleção poderá levar 26 jogadores para a Copa do Mundo. Com 23, o Danilo estava fora. Eu acho que os 4 que o Tite tem para as funções que ele pode exercer no meio-campo são hoje os 4 melhores, muito mais bem testados, 4 que jogam na Europa em altíssimo nível e, honestamente falando, não dá hoje para imaginar que o Danilo possa tomar o lugar de um dos 4. Agora, aumentando para 26, é possível que se abra mais uma vaga. E aí, quem sabe se o Danilo não possa ser esse 5º jogador para essas duas funções. Embora, né, Piperno, o Tite já deixou muito claro que ele vai querer gente do meio para frente. Claro, o Danilo é meio, mas seria, digamos, um segundo volante. O Danilo é o primeiro. Ele não ter oportunidades também, em outras convocações ou nessa, o Danilo não está tendo contra Casimiro e Fabinho, dois dos melhores volantes do mundo. Exato. Tá assim, não tem. Mas aí o Pilhado tem razão, Piperno, de falar, bom, mas então por que desfalcou o Palmeiras? Sim, ok, o Galo também estava sem o Arana, mas o Arana teve as oportunidades hoje. Enfim, é aquela coisa, mas o Tite, ainda mais em ano de Copa do Mundo, com pouquíssimo tempo para treinar e jogar, tem que fazer o melhor para a seleção, não para os clubes. A culpa, claro, de quem emprega o Tite, que é a CBF, e não é de hoje, vai ser sempre. Eu também acho, quer dizer, tá lá para ser observado e assim, nenhuma garantia de que ele fosse jogar. Eu acho que ele não tem hoje vaga, se a gente pensar em 4 jogadores para essas duas funções, mas se o Tite quiser levar um 5º jogador, até porque o Danilo é um cara versátil, aí quem sabe ele pode ser esse 5º jogador. Agora, só eu discordo, tá? Eu acho que você desfalcar times brasileiros e nem aproveitar o jogador, porque eu acho que os times não é problema do Tite, mas o Tite faz parte da CBF, mas aí tá legal. Não. Ele faz parte da CBF, ele está sempre lá dentro da CBF. Outra função, a obrigação dele é convocar e montar uma seleção. Se o calendário é ruim, vai o presidente do Palmeiras reclamar. Então, não vai, porque assinou o calendário no começo do ano, então agora tem que ficar Mas reclamaram. Alguns clubes, inclusive o Flamengo, chegaram a recorrer à CBF, pedir para que adiassem os jogos dos times que tivessem jogadores convocados, e a CBF não fez. E o Tite está dentro da CBF. Me desculpa, o presidente da CBF, ele escuta o treinador. No começo do ano, todo mundo viu qual seria o calendário desse ano, quais seriam os amistosos, as datas FIFA, então... E alguns clubes questionaram. Alguns clubes questionaram. Bate em frente agora. Agora, para mim é errado você desfalcar o time que está ali disputando o Campeonato Brasileiro, que está disputando o título. Para mim, o grande erro do Tite nesse ano em relação à convocação, aí eu critiquei, eu acho que ele errou. Se a gente colocar na conta da falta de sensibilidade, talvez tenha sido o grande erro dele, quando ele convocou o Everton.
para fazer aqueles 2 jogos no começo do ano. Você sabe por quê? O Everton tinha feito só um jogo de Campeonato Paulista e ia jogar um Campeonato Mundial em seguida. Aí eu falei, bom, se ele vai levar o Everton para 2 jogos de eliminatórias, já sabendo que o Everton será o 3º goleiro na Copa, eu estou imaginando que ele vai escalar o Everton pelo menos em um, para não entregar para o Palmeiras um goleiro fora de ritmo para jogar um Campeonato Mundial. E ele não escalou. Ali eu acho que errou. Mas no caso do Danilo, não. E pro Danilo foi muito bom, foi lá, se ambientou. Repito, se credencia para ser o 5º elemento caso o Tite resolva abrir uma vaga. Ô, Mauro César, você concorda com os dois? Você acha que realmente... Porque tem esse outro lado. O Tite tem todo o direito de chamar. O Danilo, o Piperno falou tudo. Ele tá super feliz de estar na seleção brasileira. Agora, é até uma discussão muito antiga que não vai mudar em nada. Porque todos nós sabemos que o erro é da CBF. Agora, o Tite tá lá na CBF todo dia. Ele também não pode interferir de alguma forma? Vamos convocar alguns jogadores dos times brasileiros. Será que não tem como adiar? Porque sempre vai ter esse problema e sempre vai ter o questionamento do torcedor. Porque teve muito torcedor dizendo, mais uma vez, o Tite desfalca o Palmeiras para fazer o Danilo passear. Quem tem razão nessa discussão toda? Eu acho que sim, ninguém tem razão. Na CBF ninguém tem razão. Inclusive o Tite. O Tite pertence à CBF. Ele aceitou o beijo do Marco Paulo Del Nero. Ele aceitou trabalhar na CBF. Quando você aceita trabalhar na CBF e participar de decisões estratégicas sobre o futebol, e as decisões de convocação são estratégicas para o funcionamento do futebol brasileiro, você está fazendo parte daquilo. Ele toma decisões. Ele não é um simples funcionário que faz ali o dele e vai embora. Ele toma decisões. Convocações são decisões. E ele, quando era técnico do Corinthians, reclamava das convocações. Então, ele faz parte disso aí. Para mim é muito claro, né? Ainda mais depois do beijo do Del Nero, né? Vocês vão se lembrar. Na posse do Tite, Marco Paulo Del Nero deu a ele uma camisa da seleção brasileira com o nome da mãe do Tite, uma bela homenagem, e ganhou um beijo na face, né? Uma coisa assim que ele poderia ter evitado. Sempre lembrando que o Tite assumiu a seleção brasileira, ele estava dando as cartas. Ele era uma unanimidade, o Brasil estava em sexto nas eliminatórias, o Dunga fazendo um trabalho horroroso, o país queria o Tite na seleção. Ele poderia colocar o que ele quisesse ali. Olha, eu não quero homenagem, não quero nenhum dirigente, vou eu... O meu chefe que eu escolhi, que era do Gaspar, né? E o meu assessor de imprensa aqui, o assessor da CBF, apresenta, faz a coletiva e vai embora. Mas teve toda aquela coisa, Cartola de cara, pegando carona na então grande popularidade que ele tinha. Então aceitou, compôs, fez parte do jogo e está lá fazendo as convocações. Ele convocou ano passado também jogadores do Flamengo, de outros times sem utilizar. Agora convocou o Danilo... Pelo que até o Danilo Lavieri publicou lá no UOL, ele queria conhecer o Danilo, ver o comportamento. Eu acho legal que você conheça, acho que a convocação não é só para ver o cara em campo, também conviver, conversar, sentir qual é do jogador, isso faz parte. Ele treina. Exato, faz parte do pacote. Mas se ele pensa em levar o Danilo, pode fazer algum sentido. Ao não colocar Sequeira em campo, me parece que ele não pensa em levar o Danilo para a Copa. Ele chamou para conhecer o rapaz. Ele vai sair depois da Copa, talvez nunca leve o Danilo para nenhuma competição importante. Então eu não consigo entender muito bem essa convocação, como eu já não entendi outras também, como Everton Ribeiro no ano passado, que agora está fora. Acho que já no ano passado não deveria ir, que não estava jogando bem para isso, mas ele chamava. O Gabigol não, ele deu oportunidade, não foi bem, de repente não quer mais chamar. Acho que faz todo sentido, inclusive. Mas eu acho que o Tite está lá, faz parte daquilo ali. E a culpa toda é da CBF, né, que enfia a goela abaixo o calendário. Não adianta você chegar lá e falar, eu não concordo com o calendário. Tá legal. Qual é o seu nome? Mauro César. Parabéns, Mauro César. Azar seu. Dane-se. Próximo. Eu também não concordo com o calendário. Qual é o seu nome? Pilhado. Pilhado, belo nome, né? Dane-se. O calendário é esse aí. Contra o nome Pilhado, e acabou. Não tem essa. Eles enfiam goela abaixo, cara. Não tem esse papo, não tem conversa, não tem reunião, não tem nada. Você faz o calendário e acabou. E os clubes que aceitem. E quem reclamar, ainda fica temendo represália. Fica ali, vou me queimar e tal. E muitos são subservientes por uma série de outras razões também, questões políticas e tudo mais. E tem essa história também, que eu não me convenço muito disso não. Convocação valoriza muito o jogador. Será que valoriza muito o jogador? Em alguns casos pode até ser, em outros. Qual a repercussão que tem esse jogo de hoje, Brasil e Japão? O mundo está olhando para esse jogo? Não está olhando. Que vitrine é essa? Copa do Mundo pode ser, competições importantes, grandes jogos eventualmente, mas jogos totalmente secundários, jogo escondido. Escondido. Hoje eu vi colega que mora na Inglaterra, colega jornalista nosso, procurando como podia assistir o jogo do Brasil. Porque não passa lá, passa em lugar nenhum. Deve passar no Japão e aqui no Brasil. Não é lugar nenhum. Passou aqui na América do Sul, sim, que aqui eu vi anunciando até no Twitter uma emissora estrangeira aqui da América do Sul anunciando. Então, não sei até que ponto isso valoriza tanto. Agora, o jogador gosta, claro, é um motivo de orgulho, ele está na seleção brasileira, é um rapaz, é muito novo, é o currículo dele, é compreensível. Só que para mim futebol é clube, futebol não é seleção é secundário. Né? Se acabarem os clubes, acaba o futebol. Se acabar a seleção, o futebol até melhora. Podia reunir só na Copa do Mundo. Junta ali, faz um catado, joga a Copa do Mundo, o resto não serve para nada. Eliminatória, Copa América, podia acabar. A Eurocopa levar lá. O resto é
quase tudo é desinteressante. Você vê agora, tem essa Liga das Nações. As pessoas tirando conclusões, eu acho um erro, com relação a seleções importantes em cima de Liga das Nações, Nations League. Copa do Mundo é outra história. Eu acho até que muita gente está tirando o pé porque tem Copa do Mundo se aproximando. O cara vai se matar da Liga das Nações porque a Copa do Mundo se aproximando. Exato. A Inglaterra perdeu, a Bélgica foi goleada, a França perdeu. Sim, e vão continuar perdendo pelo jeito. Porque isso aí é uma espécie de campeonato carioca, campeonato paulista. E tem ali uma Libertadores se aproximando. Você vai dar ênfase a quê? Né? Então, assim, eu acho que esse é um assunto que nunca vai acabar, porque a CBF nunca vai mudar isso. Nunca vai mudar. O calendário nosso continuar sendo assim, a não ser que a humanidade resolva aumentar o calendário para, sei lá, 784 dias por ano, aí dá para fazer. Porque só os estaduais consomem um pedaço muito grande do calendário e é impossível. Não tem como compor, gente. E a data FIFA demais, né? Mauro, e você chamou atenção para isso, né? Porque a gente sempre fala os clubes aceitam, mas tem clube que questiona. Não adianta questionar. E o clube que questiona geralmente passa a ser perseguido. Mas às vezes questiona para jogar pra galera também. Manda bravata, nota oficial. Mas se você jogar pra galera, pelo menos que questione. Mas se for só jogar pra galera, você passa a ter a resistência da CBF. Por que os outros também não questionam? A gente sabe que a CBF é uma entidade bem política. Quando o Coronel Nunes foi colocado na presidência da CBF, os 4 presidentes de clubes paulistas foram lá, no ritual de beijamão. Eu nunca esqueço a frase do Paulo Nobre. Ele passando por ali, os repórteres estão... o Coronel Nunes tem capacidade. É de uma habilidade tremenda. Olha que eu até gosto do Paulo Nobre, mas ali ele foi genial, foi até engraçado. A subserviência é grande. Houve um movimento de clubes aqui da América do Sul com os argentinos certa vez para fazer aí uma espécie de confronto ali com a Conmebol, tentar reivindicar melhores prêmios da Libertadores e discussões outras. Quem foi representando o futebol de São Paulo? A Federação Paulista. Ora, se você vai fazer uma reunião de clubes contra o controle de uma entidade como a Conmebol, você manda o presidente da federação local para representar? A piada. Então, esse sistema todo é totalmente viciado. E um ou outro que reclama não adianta também reclamar porque não vai acontecer nada. Mas deveriam mais reclamar. Né? Essa questão ela não vai ser resolvida se o Tite vai sair no fim do ano. No ano que vem nós vamos estar discutindo a mesma coisa com outro treinador. Pode ser eu, o treinador, ou qualquer um. Pode ser qualquer pessoa. Vai estar a mesma coisa. Nunes. Pode ser o Coronel Nunes. Não, uma ideia. Que isso é velho. Eu lembro, a gente já falou aqui, o Neymar ficou metade do Brasileiro de 2012 fora por causa da seleção. O Cicinho, o lateral, ele não jogou as semifinais São Paulo e River em 2005 na Libertadores, porque estava na seleção. Ele não jogou uma semifinal de Libertadores, nenhum dos 2 jogos. Então isso é uma coisa muito antiga e não vai mudar. E a questão dos clubes, individualmente, nenhum clube vai conseguir nada. E não vejo muito interesse em ninguém conseguir alguma coisa. A única pequena chance, e não há interesse aí para isso, é que todos juntos falam, o calendário vai ser do jeito que a gente quiser. Juntos. Não consegue nem fazer da liga. Não vai fazer, né? Hoje tem 2 ligas, tem 2 grupos. Então, não vai mudar, porque acho que não há interesse nenhum em mudar. Hoje não, dos 2 amistosos, 5 atletas não foram utilizados no total. Léo Ortiz, Gabriel Magalhães, Alex Telles, Danilo e Rodrigo, só há uma gritaria por um, né? Porque o Léo Ortiz, por exemplo, ficou fora da eliminação do time dele da Copa do Brasil, por exemplo, né? Então, também, né? Só que e se o Abel Ferreira, né? O palmeirense que hoje está reclamando, amanhã vai ser o corintiano, o santista, o São Paulino, qualquer um. Se o Abel Ferreira for o próximo técnico da seleção, ídolo do Palmeiras, ano que vem o palmeirense vai estar xingando o Abel Ferreira porque ele vai convocar alguém do Palmeiras e não vai pôr para jogar. Então, e vão dizer ou também o Tite não convoca, ou o técnico da seleção, não vai ninguém mais do Brasil e acabou. Assim vocês não me enchem a paciência, não vai ninguém. Ou vai ficar assim. E a gente retoma os bairrismos. Não, o Tite é corintiano. Sabe, você tem o grande momento da carreira dele, evidentemente, no Corinthians, o que não significa dizer que ele fosse, nem que ele é, e nem como profissional ele vai trabalhar isso. Porque fora o último treinador que a gente teve, que ao mesmo tempo, de agosto de 98 a dezembro de 98, continuou na seleção, que para mim era um erro, foi o Vanderlei Luxemburgo, campeão brasileiro. E o anterior foi o Coutinho, de 77 até o final de 79, que dirigiu o Flamengo à seleção, e por óbvio, é um negócio absurdo, no futebol cada vez cabe menos, né? Mas enfim, não tem essa. Você pode ter afinidade que é natural, é humano, mas daí dizer que você beneficia um time e por conta disso você vai prejudicar o outro, eu acho que é uma questão de arquibancada de boteco. E esse negócio existe no futebol brasileiro, mas desde sempre. Por exemplo, em 74, o Palmeiras cedeu 5, depois mais 6, 1, exato. O César que acabou indo depois, 6 e o Campeonato Brasileiro rolando. Não, o Palmeiras jogou o Campeonato Brasileiro inteiro sem 6 titulares e foi eliminado na primeira fase da Libertadores também. Em 78... O Campeonato Brasileiro foi durante a Copa. O Brasil, o Argentina e Peru 6-0 em Rosário,
Não preciso lembrar qual é o jogo. Teve um jogo do Corinthians do mesmo horário, que até um amigo meu, grande corintiano e grande torcedor da seleção, nervoso, ele falou, não, eu vou ao Morumbi ver o jogo com mais, sei lá, 300 pessoas, porque pelo menos eu foco no brasileiro. O brasileiro continuou durante a Copa de 78, para pegar só um exemplo. Também, ele rolou em 74, durante a preparação. O Palmeiras perdeu pro Cruzeiro, e foi o jogo que definiu o Cruzeiro classificado para o fim e tal, né? Num dia em que o Palmeiras não tinha os 6. Sim, não, o Palmeiras jogou o Campeonato Brasileiro inteiro sem 6 jogadores. Ou seja, Libertadores o Bruno Leite era assim, quer dizer, e esse problema já existia no futebol brasileiro. E o Brasil não vai mudar. Também ganhou a Copa de 70 porque pôde-se fazer uma seleção permanente que treinou durante 112 dias, até 16 de março, com o João Saldanha, e depois assumiu a partir do dia 18 o Zagallo, e com isso o Brasil não jogou Libertadores, os brasileiros, e fizeram uns campeonatos, tipo, torneios estaduais e alguns amistosos fora, tal, para poder você preparar a seleção, que evidentemente você não consegue no Brasil, não conseguia mundo. Quer dizer, você abria a mão de jogar, por exemplo, uma Libertadores em 1970 para essa seleção. Quer dizer, a gente já teve momentos pavorosos e os momentos não tão ruins do futebol de calendário.